Pessoal, então, boa tarde. Como prometido hoje, então, vou estar mandando para vocês, vou estar postando para vocês a videoaula referente à P2 de Física, tá? Nessa videoaula, como vocês já sabem, vão constar aí a teoria que vai ser abordada e os principais exercícios. Então, pessoal, basicamente aí é o sumário do que é a nossa videoaula. A gente vai falar sobre a fórmula da velocidade, movimento progressivo e retrógrado, fórmula do espaço e gráficos do movimento uniforme. Depois, quando a gente falar sobre movimento uniformemente variado, a gente vai falar sobre a aceleração, a sua fórmula, movimento acelerado e movimento retardado, e gráficos no movimento uniformemente variado. Pessoal, então, no começo do capítulo 6, aí, que ele começa a falar da velocidade, ele fala da fórmula da velocidade. A velocidade nada mais nada menos que a rapidez com que o móvel ele muda de posição em um intervalo de tempo, tá? Então ela pode ser calculada então por meio de uma fórmula matemática que relaciona o espaço, que é o tanto que o móvel ou o corpo objeto se movimentou, e o tempo que ele gasta para ele andar essa trajetória. Aí ele coloca aqui um exemplo considerando um automóvel em movimento que passa de uma posição inicial em um instante inicial, ele se desloca até uma posição final em um instante posterior, que no caso é o tempo final. E aí ele chega aqui nessa fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é a variação da posição, então é a posição final menos a inicial, e o tempo final menos o inicial. Agora falar sobre os dois tipos de movimento que a gente tem no movimento uniforme. Tá? A gente tem o progressivo e o retrógrado. No movimento progressivo, pessoal, é quando um móvel ele se desloca a favor da orientação positiva da trajetória. Ele classifica o movimento, então, como progressivo. A velocidade, então, ela vai ser o quê? Vai ser maior que zero. Então, a gente tem aqui um carrinho, né? Ele se movimentando aqui na direção da trajetória. Então começa de zero, ele está indo aqui até 5 metros. Os espaços ou posições ocupadas, eles aumentam no decorrer do tempo. E a velocidade, então, ela vai ser o quê? Positiva, porque a velocidade é maior que zero. Então, sempre no movimento progressivo, a velocidade vai ser maior que zero. No retrógrado é o inverso. Se o móvel ele desloca então em sentido contrário à orientação positiva da trajetória, ele vai classificar então como movimento retrógrado. A velocidade ela vai ser o quê? Ela vai ser menor que zero, tá? Então a velocidade aqui é menor que zero, o carro está aqui contra o sentido contrário da orientação positiva da trajetória, tá? Ele está aqui no sentido inverso, de 5 até zero. Os espaços ou posições ocupadas elas diminuem no decorrer do tempo de movimento e a velocidade é negativa. Então, no retrógrado, os espaços eles diminuem ao decorrer do tempo. No progressivo, os espaços aumentam ao decorrer do tempo. Além da questão da velocidade. No progressivo é maior que zero é positiva e no retrógrado a velocidade é menor que zero é negativa. A gente tem também no movimento uniforme a questão que ele fala aí da fórmula do espaço. Tá? Então, no movimento uniforme é possível determinar a localização de um móvel por meio de uma expressão matemática que relaciona o espaço, que no caso é a posição dele, e o tempo. A fórmula denominada de função horária, ela utiliza o espaço inicial. Então, sempre eu tenho que colocar o espaço inicial para eu formular essa fórmula, né? E a velocidade média, para estabelecer a posição de um móvel a qualquer instante. Então, eu chego aqui na fórmula do espaço, é S, que é o do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, sempre, né, quando eu tenho que colocar, então, o S é igual ao meu espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Ó, aqui nessa tabela que tem aí na apostila de vocês, tem até aqui exemplos que ele coloca, ó, espaço inicial 2. Então, eu ponho aqui 2 e a velocidade ele dá 3. Então, S é igual a 2 mais 3t. Aqui, ó, 3t. Velocidade positiva, progressivo.
No de baixo, o inicial ele põe menos 6. Então, menos 6 tem que estar aqui, ó. Menos 6, a velocidade é menos 5 vezes t. É menos 5t. Então, se a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Aqui ele põe 4. S é igual a S0, 4 mais, no caso, menos 8t. O menos 8 é retrógrado. E, por último, ele utiliza espaço inicial menos 12 e velocidade 4. O 4 é positivo, o movimento é progressivo. Então, sempre em movimento uniforme, que ele pedia a equação lá da posição, para você relacionar velocidade e tempo, é a equação do sorvete, pessoal. Então, você vai sempre utilizar espaço inicial e a velocidade. E aí você vai achar ou o tempo ou a posição final. Vai depender dos dados que você tiver no exercício, ok? A gente vai ver depois no exemplo como ele aborda essa questão da equação da forma do espaço. Aqui, pessoal, eu achei importante também falar um pouco da questão dos gráficos. Tá? Então, espaço-tempo, eu vou ter dois tipos de gráfico. No progressivo, a gente verifica o intervalo de tempo, a posição inicial, ela vai ser sempre o quê? A posição inicial ela vai ser maior que a final, né? Não, ela vai ser menor que a final. Ou seja, os espaços aumentam com o passar do tempo. Então aqui é inicial, ó o final aqui em cima. Então, sempre quando ele vai andando, ó, o espaço vai aumentando. Velocidade maior que zero. Movimento progressivo. O outro é o inverso. O S0 ele é menor, ele é maior que o S. Então, a posição inicial ela vai ser maior que a final e conforme ele vai andando no sentido contrário da trajetória, a velocidade, a posição dele vai diminuindo, tá? Ou seja, o movimento ele vai ser retrógrado, a velocidade vai ser menor que zero. Outro tipo de gráfico, velocidade pelo tempo, no movimento uniforme, como a velocidade é constante, no movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia. No movimento uniforme, a velocidade é constante. É diferente de zero. O gráfico fica representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? A gente pode ver aqui através da figura, e a reta será posicionada acima desse eixo se a velocidade for positiva, movimento progressivo, e abaixo se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Então, o movimento progressivo, essa constante vai estar o quê? Acima de zero, né? Vai estar paralela ao eixo aqui do x, né? E quando o movimento é retrógrado, ele vai estar para baixo, simbolizando aí que a velocidade vai ser negativa. Então, pessoal, agora falar um pouco aí do capítulo 7, onde ele aborda a questão da aceleração média, tá? A aceleração, então, é definida pela razão entre a variação da velocidade, ΔV, a um certo intervalo de tempo, variação do tempo. Esse conceito pode ser representado pela expressão, então, aceleração igual a ΔV sobre ΔT. A mesma coisa. Você pode fazer a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, o V0 é velocidade inicial, o V é velocidade final, T0 é tempo inicial e T tempo final. Então, sempre quando varia a minha velocidade, eu tenho aí a questão da aceleração envolvida, né? Então, se eu acelerar mais, o carro vai ter uma velocidade maior. Se eu freio, estou diminuindo a aceleração, o carro ele vai ter uma velocidade menor, ou seja, a velocidade vai variando, diferente do capítulo 6, que é em relação ao movimento uniforme. Assim como em movimento uniforme a gente tem a fórmula do espaço, em movimento uniformemente variado a gente tem a fórmula da velocidade, que no caso ele faz associação com a aceleração. É a mesma coisa, só que em vez de ser pôr o S, é o V. Então a fórmula é chamada de função horária da velocidade, ela estabelece a relação entre a velocidade e o tempo. Considerando o tempo inicial igual a zero, tem-se V igual a V0 mais AT. Olha lá, viram que eles substituíram o S e o S0 por V e V0. A velocidade final é o V0 é a velocidade inicial, o A a aceleração e o T é o intervalo de tempo. Aqui, pessoal, basicamente a gente tem que praticar essas fórmulas, tá? Para melhorar, né, a gente fixar mais a questão das formas, que aí a gente não vai esquecer.
Depois a gente tem o movimento acelerado e movimento retardado. Então, o movimento acelerado, a velocidade e a aceleração no mesmo sentido. Logo, eles vão ter o quê? O mesmo sinal. Nesse caso, ambas positivas, pois estão no mesmo sentido do referencial. Então, ele faz aqui uma associação entre o movimento retardado e progressivo, e aqui ele faz do retardado e retrógrado. No caso aqui, o que vale aqui para a gente é só, né, o conceito do movimento acelerado e progressivo, tá? No movimento, vamos dizer assim, né, o retrógrado, a gente vai ter a velocidade e a aceleração, vamos dizer assim, em sentidos opostos, né? Eu vou ter tanto sinais no acelerado, eu vou ter a questão dos sinais, né? Da velocidade, da aceleração, vão ser o quê? Todos positivos, tá? No, no retardado, a aceleração e velocidade, eles possuem sinais contrários. A gente classifica como retardado quando a velocidade decresce no decurso do tempo, não bastando apenas analisar o sinal da velocidade, pois este só indica o móvel se desloca a favor ou contra a trajetória. No movimento acelerado, a gente vai ver aí que considera-se o movimento como acelerado quando a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas. E no retardado, esses sinais vão ser opostos. Se uma é positiva, a outra é negativa. E se uma é negativa, a outra é positiva. Para finalizar, então, pessoal, eu tenho a questão dos gráficos no movimento uniformemente variado. Né? Então, a gente tem 3 tipos de gráfico. Esse primeiro, valor de velocidade todos positivos, valor de velocidade ficam crescentes, movimento acelerado, e velocidade inicial nula, ela parte do zero. Na outra, a gente tem também movimento progressivo e acelerado, a velocidade inicial não nula, ou seja, ela não parte do zero, parte de um número positivo. E a retardada, valor de velocidade positivas e decrescentes, logo movimento progressivo e retardado, porque a velocidade ela vai dar o quê? Negativo. Como pode dar positiva também. Agora, a aceleração pelo tempo. No movimento uniformemente variado, a velocidade ela sofre variações em função do tempo, tendo uma aceleração constante e diferente de zero. Portanto, o gráfico de aceleração pelo tempo passa a ser uma reta paralela ao eixo do tempo, com a aceleração maior que zero, se a reta estiver acima do respectivo eixo, e com a aceleração menor que zero, se a reta estiver abaixo desse eixo. Tá? E com gráficos desse tipo aqui não vai cair na prova, pessoal, mas eu achei importante colocar, tá? Para vocês entenderem melhor essa questão essa questão gráfica. Agora, pessoal, vamos para os exercícios, os potenciais exercícios que possam cair na prova. O exercício 1 da página 15. O gráfico móvel registra as posições ocupadas por um móvel em diferentes instantes do seu movimento retilíneo e uniforme. Com base nos dados, determine o valor da velocidade, que é constante, desse movimento, e a equação que relaciona as posições. Primeiro, então, pessoal, as grandezas deverão ser identificadas em cada um dos eixos dos gráficos. O eixo X, a abscissa, mostra o tempo, e o eixo Y mostra as posições. Tá? Então, posição 0, ele vai estar a 30 km. Posição de meio, ele vai estar a 60. E posição 1, ele vai estar a 90. Com a tabela, então, é possível fazer o cálculo da velocidade média, que é a variação da posição pelo tempo. Eu vou chegar a 60 km por hora. Finalmente, organizando a forma da velocidade, né, que é aquela do sorvete, S é igual a S0 mais VT. O S0, no caso, ele utiliza como 30, né? Que é a inicial. Então, S é igual a S0 mais VT, o S é 30, a velocidade é 60, 60 vezes T, então S é igual a 30 mais 60T. Está aqui. Comunicação, declaramos que podemos determinar a posição do móvel em qualquer instante futuro, sabendo que ele partiu da posição 30 e move-se com velocidade constante de 60 km por hora. É igual eu falei,
Se eu pegar qualquer valor aqui do S, ou valor de tempo, eu jogar aqui na fórmula, vai dar o valor da respectiva incógnita que falta. Tipo, se eu jogar aqui 0,5 no T, eu vou achar 60 km. Se eu jogar 1 aqui no tempo, eu vou achar 90, ok? E o inverso também é a mesma coisa. Exercício 3 da página 25, pessoal. Com base na tabela e na fórmula da aceleração, descubra a equação que relaciona os valores da velocidade com os valores de tempo. É a mesma coisa que o sorvetão, só que você troca o S e o S0 pelo V e o V0. Mesma coisa. Então ele te dá a tabela, instantinho 1, 2, 3, 4, 5. Conforme vai aumentando um segundo, ó, a velocidade ela aumenta 3. Ou seja, a aceleração ela vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. A gente não precisa nem calcular. Só olhando aqui a gente já vai saber. Então, verificamos que a velocidade cresce a taxa de 3 metros por segundo. Assim, a aceleração do movimento é 3 metros por segundo ao quadrado. Detalhe importante, pela tabela utilizamos o valor inicial. Sempre é o inicial, pessoal, nessas equações. Tanto na disposição quanto na velocidade. Que corresponde no instante 1 e não 0 segundos, como de costume na maioria das questões. Então, eu substituo no caso, a gente vê V igual a V0 mais AT. Então, aqui ele jogou de aceleração normal, então a aceleração é 3, V menos o inicial que é 20 e T menos o inicial que é 1. Fazendo a matemática aqui, eu chego na resposta da equação que é V igual a 3T mais 17. Mesma coisa do exercício anterior. Se eu jogar 1 aqui, ó, 3 vezes 1, 3 mais 17, vai dar o quê? Vai dar... Opa, pera aí. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Se eu jogar 2, 3 vezes 2, 6 mais 17, 23, e assim, todos os números que eu for jogar aqui vai dar... tem que bater aqui com a tabela, tá, pessoal? Por último aqui, pessoal, o exercício... Opa, acho que ele está duplicado. Ele duplicou aqui, pessoal. Mas é o mesmo exercício, tá? Aqui, exercício 1 da página 29. Em um movimento, a velocidade escalar de um móvel está em função de tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido da velocidade segundo a orientação da trajetória adotada. Então, eu dou o tempo de 0 a 8 segundos e a velocidade variando aqui. Quanto vale em metros por segundo a aceleração do movimento? Lendo os dados da velocidade, a gente pode ver aqui ó, que a velocidade ela vai diminuindo 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, está desacelerando. O valor então é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aí ele fala aqui, ó, trata-se de um movimento acelerado ou retardado. Aqui, pessoal, eu lembro que na sala de aula a gente fez um contexto geral, mas aqui ele faz de 0 a 5 segundos e de 5 a 8 segundos. De 0 a 5, o valor da velocidade diminui, ou seja, um movimento retardado. Como a tabela mostra a velocidade com sinal positivo, significa que a aceleração tem sinal negativo. A velocidade é instantaneamente nula, a aceleração continua constante, ocorrendo inversão no sentido do movimento. E de 5 a 8 segundos, o valor da velocidade aumenta, de modo a velocidade sem o sinal de menos, cuja função é apenas de indicar o sentido da velocidade em relação à trajetória adotada. Logo, trata-se de um movimento acelerado. Sendo negativa a velocidade, o movimento passa a ser acelerado e retrógrado. Pessoal, então é isso, uma videoaula aí rápida, objetiva, tá? Se atente aí a exercício com as fórmulas, se atente também à teoria dos movimentos, os dois tipos de movimento, o progressivo e o retrógrado, e o acelerado e o retardado, tá? Que um é do movimento uniforme, o outro é do movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, velocidade constante, no movimento uniformemente variado, velocidade varia. Ok? Então, pessoal, até mais. Bons estudos aí para vocês. A gente se vê na segunda-feira.